Bom dia, papais da Alecrim. Então, vamos de tutorial do nosso peixinho hoje, né? Aqui eu vou fazer o acabamento das nadadeiras. O acabamento vai ser feito no ponto caseado. Então, se vocês precisarem pesquisar como fazer esse ponto, se acharem que não ficou tão claro no vídeo, é só pesquisar como ponto caseado que vocês vão encontrar na internet, tá bom? Aqui, como todos são duplos, é legal observar só de deixar a marcação da caneta com caneta, né? Pra ficar pra fora a parte que tá sem risco. E tudo vai ser duplo, né? As duas nadadeiras são duplas. Aquela roxinha que eu fiz ali já tá pronta e foi feita exatamente da mesma forma do que esse rabinho aí. Basicamente, o ponto caseado a gente vai começar dando um nozinho. E ele é como se a gente fosse dando vários desses nozinhos ao longo de toda a peça. A gente faz um pontinho e passa a agulha de novo na argolinha que ficou. E assim a gente vai fazer em toda a volta. A distância entre um ponto e outro você escolhe no início. O legal é só respeitar a mesma distância em todos os pontos. Começou mais largo, continua mais largo. Faz mais juntinho, continua mais juntinho. Aqui eu tô colocando a agulha por trás quando eu dou o meu ponto, mas vocês podem fazer pela frente também, aí vai de gosto, tá? Como o seu coração mandar. Aqui eu tô dando ponto de arremate, então eu dou 2 pontinhos, né? Passo a agulha no nozinho. A diferença só que aqui eu não vou dar um espacinho entre eles, eu vou fazer no mesmo lugar para ficar fortinho. E notem que eu comecei ele na parte que vai ficar depois dentro do peixe. Tanto as nadadeirinhas ali como esse aqui eu fiz na pontinha, porque aí essa parte toda vai ficar dentro do peixinho que a gente vai montar agora. Aqui, então, a gente vai colocar a nadadeira uma de cada lado, tentando fazer elas ficarem na mesma posição, porque a gente vai costurar ela de uma vez só. A ideia aqui é isolar o que seria a boquinha do peixe. Então, a gente vai colocar um ímã ali na ponta depois, e aí ele não consegue descer para a barriguinha. Então, por isso que a gente vai fazer essa costura atravessada agora. E aqui eu só tô abrindo o feltro para colocar a agulha por ali, esconder o nó da linha e ficar um acabamento mais bonito. E aqui a gente vai seguir fazendo um ponto normal mesmo, entre os dois lados.
Aqui, novamente, eu tô abrindo o feltro para poder esconder depois o meu fio lá dentro do peixinho. Então, aqui agora a gente vai montar o peixinho. Vocês só ignorem ali que eu botei a nadadeira virada pro lado errado. Depois eu me toco e viro ela pro lado certo na hora de costurar. Por isso que ele tá meio estranho agora com essa nadadeira ao contrário. Aqui eu finalmente me toco, ó. Ela fica mais viradinha pra trás, acompanhando a correnteza, né? E não contra ela. Aí fica mais bonitinho. Aí depois no final vocês vão ver como fica. É legal colocar um pouco pra dentro, pra ela segurar bem, não ficar muito preso só na pontinha, porque o feltro pode arrebentar com o uso, né? Então, colocar ali um pouco menos da metade, mas quase a metade da nadadeira pra dentro, tanto essa como a do rabinho, vai facilitar para ele ficar mais forte. E aí, aqui a gente vai seguir em toda a volta, com exceção lá da boquinha, a gente vai costurar as nadadeiras em toda a voltinha com um ponto simples também, como a gente fez ali no meio.
Aqui, quando eu finalizo, eu sempre costumo dar um nozinho, né? Fazer como se fosse um arremate mesmo, como se fosse um ponto caseado. E aqui eu tô usando um truquezinho, na verdade, né? Para esse fiozinho não cortar e ficar a pontinha dele aparecendo, eu costumo colocar a agulha entre o feltro ali e atravessar ela pro outro lado. Aí eu puxo bem e corto, porque daí esse pedacinho de fio vai ficar lá dentro do peixinho e não aparece. Então, aqui finalizando, a gente vai colocar o imã e vai fazer a última costura do nosso peixinho. Mesma coisa, coloca ali dentro e fecha a voltinha dele com um ponto simples de novo.